Boa noite, nós somos alunos do curso de Pedagogia e estamos no quarto período. Eu me chamo Juliana. Eu me chamo Caroline. E hoje nós vamos fazer a apresentação de um trabalho da matéria de conteúdos e metodologias da língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre a leitura, que está dentro da matéria de português, né? Que tem 3 etapas, que é a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. Nessa aula que vamos dar para o quarto ano, vamos explicar como seria uma aula na prática. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos à nossa história. Como a gente já tinha falado, o título dessa história é Você Já Tem Uma Marquinha? Essa história acontece numa escola e tem como narradora Maria. Ela faz amizade com o Pedro. Vamos ver o que aconteceu. Mas antes disso, nós temos que falar sobre quem escreveu o livro. Nós já estudamos isso anteriormente. A escritora do livro é a Karina Zechin e tem como ilustradores o estúdio Pandora. A história começou na escola. Vamos lá. Era o primeiro dia de aula na escola nova. Eu estava com aquele frio na barriga. Isso foi Maria quem disse. A diretora me levou até a minha nova sala e me apresentou a minha professora e os meus colegas. Tinha uma carteira vazia perto da janela e eu sentei logo perto do colega à direita. Olá, meu nome é Pedro, disse ele com uma voz um pouco estranha. O meu é Maria, respondi e logo reparei que ele tinha uma cicatriz que ia do lado até o nariz. E aí então a aula começou. No recreio conheci todo mundo da sala. Alguns colegas pareciam legais e outros nem tanto. Pedro ficou por perto, não queria jogar bola com os meninos. Começamos a conversar e reparei que ele falava diferente. Foi então que eu perguntei, Maria muito curiosa. Eu nasci com lábio leporino, disse Pedro. Você sabe o que é o lábio leporino? As crianças que têm esse problema, os adultos, eles já nascem com essa malformação. É uma malformação que vem da boca até o nariz. É uma abertura onde os ossos não se formam. Então, eles nascem com uma fissura, com uma espécie de abertura, tá? Vamos ver o que aconteceu. Ela perguntou, lábio leporino, o que é isso? Sim, é uma fenda no meu osso. Ele não se juntou quando eu estava na barriga da minha mãe. Pedro explicou muito calmamente para Maria qual era a marquinha que ele tinha. E aí tá aqui, ó, eles dois brincando no recreio e as outras conversando, né? E as outras crianças correndo. Mas eles estavam muito concentrados na conversa. Nesse dia, fui para casa com tantas perguntas que mal escutava a minha mãe, querendo saber se eu tinha gostado da nova escola. Os dias foram passando e eu sempre conversava com Pedro sobre a fissura, ou o nome certo que ele me disse. Era legal, ele não se importava em responder as minhas perguntas. Ele me contou que faz tratamento em hospital e passa por muitos especialistas. Olha a fissura aqui de Pedro, olha os dentes separados e o corte no lábio superior, vocês estão vendo? Com isso, ele também fala diferente, ele age diferente por causa dessa deformidade. Tem uma que cuida da minha voz, Pedro disse. Tem outra que se preocupa se eu escuto direito. Os médicos sempre olham o meu rosto de um jeito engraçado. Mas você tem medo? Maria perguntou. Ele disse sim, principalmente quando eu comecei a tratar os meus dentes para colocar o aparelho. Depois das provas, Pedro faltou e eu fiquei preocupada. Logo voltou para a escola e me contou que tinha faltado porque foi fazer muitos exames. Ele parecia feliz e eu senti que ele estava preocupado, mas fiquei imaginando como deve ser o tal do enxerto. Minhas novas amigas também faziam perguntas a eles. Algumas também contavam que tinham medo como ele, de dentista, por exemplo. Logo eu pensei, dentista, a minha é tão legal. Olha o Pedro contando a história para elas. Um dia, cheguei em casa e contei aos meus pais se a mãe de Pedro não sabia que ele nasceria desse jeito. E às vezes, a minha mãe falou que os médicos não conseguem ver tudo nos exames. Mas a mãe de Pedro, mesmo com muito medo, que ela acolhia e o ajudava no que era muito necessário. Ajuda com os médicos e ajuda especializada que ele precisava.
Nós pais sempre temos medo de que alguma coisa de ruim aconteça com os nossos filhos, porque nós os amamos, mas amar também é cuidar, disse a mãe de Maria. Logo ela pegou no sono. Certa vez, Pedro e algumas crianças da sala, que estavam juntas desde pequeno, estavam lembrando de uma professora muito querida que ele teve. Naquela ocasião, Pedro precisava fazer um teste, uma gravação e uma filmagem. E ele precisava falar algumas frases como: papai comeu pipoca. E disseram que essa professora juntou todo mundo da turma para falar junto com Pedro, para que ele não tivesse medo e nem vergonha, já que ele tinha dificuldade na fala. Na semana da criança, não tivemos aula. E depois Pedro ainda faltou mais alguns dias da escola. E nossa professora disse que ele tinha feito a tal cirurgia de enxerto e que tinha dado tudo certo. Todas as crianças da sala, inclusive eu, ficaram muito felizes. E Pedro era muito querido por todas as crianças, professores e funcionários da nossa escola. Quando Pedro voltou à escola, ele estava igualzinho. Eu achava que seu rosto ia mudar muito. Mas sei lá. Mas ele estava feliz porque a cirurgia tinha dado certo. Ele nos contou que os médicos conversaram com ele e os pais, explicando que ele ainda terá muitas outras cirurgias pela frente e que vai usar o aparelho fixo, aquele de metal, por muitos anos, até fazer uma cirurgia para corrigir a mordida depois dos 18 anos. Só assim o tratamento dele estará terminado. Aqui é o dentista, ó, explicando. E o tratamento do Pedro só vai acabar com 18 anos. A reparação e como o Pedro ficou de aparelho. Na hora do banho, conversei de novo com a minha mãe sobre todas essas coisas que Pedro precisa fazer e sobre a cicatriz dele. Foi aí que minha mãe disse que todos nós temos muitas marquinhas. Umas que aparecem mais, outras menos. Ela, por exemplo, tem uma marcona na barriga, que é por onde o médico me tirou. De dentro dela, mas ninguém vê. A minha mãe também contou que meu pai tem uma marca atrás do braço, que ficou depois dele cair de uma árvore quando era criança, como eu. E me disse que essas marquinhas fazem parte da nossa história. Da história e da história de cada um. E que devemos olhar sempre com carinho para cada uma delas, porque significa que estamos bem com saúde. Acho que foi assim que parei de reparar tanto na marquinha do Pedro. Afinal, aquilo é só um detalhe. Muito legal. E aí, crianças, como que vocês se sentiram depois dessa história que a professora Juliana contou? É muito interessante, né? E vocês já perceberam alguma marquinha que já tem corpo? Ou alguém que tem alguma marca de nascença? Alguma marca que é diferente, assim, igual a do Pedro? A dos lábios? E a Maria, o que vocês acharam da Maria? Dela ter questionado tanto, ter curiosidade de saber, porque também foi muito importante ela ter feito isso, né? Porque ela foi curiosa para poder ter cuidado como tratar o Pedro, né? E também ela não fez o que muita gente faz, né? Que é o bullying, que não é legal, porque isso machuca a criança. Então ela cuidou do Pedro, o Pedro ficou muito feliz e ele continuou seu tratamento, não é mesmo? E devemos fazer isso, procurar, porque toda marca tem sua história e a gente precisa estar sempre atentos para poder saber qual é a história daquela marca. Você, ó, tá vendo? Você tem uma marquinha de machucado. Você pode ter caído de bicicleta, mas estava se divertindo. Então, nem toda marca é triste. Tem umas marcas que nos traz muita alegria. E a escola? Vocês acham que o Pedro foi tratado com indiferença porque ele tinha aquela marca? Como que vocês acham que ele foi tratado? Claro, com cuidado, mas nada que fizesse ele se sentir excluído, porque todo mundo com a sua marquinha, com as suas indiferenças, somos todos iguais, não é isso mesmo? E vocês, já conhecem alguém que tinha essa marca? Ou já ouviu falar sobre essa marca? Que começa, como a professora Juliana falou,
no céu da boca, vai no lábios e vai até o nariz, com a abertura, que são o quê? Os ossos que não se formaram muito bem, que não fechou quando ainda estava na barriga da mamãe. Então, mas aí vocês conhecem alguém que tem algum sinal? Porque tem gente também que tem sinal, até uma verruga, né, que já nasce, que é de nascença, que passa de um pai para filho, de mãe para filha, que também tem essas marcas, que às vezes nem são marcas que a gente nasce exclusivamente, são marcas que são sinais que passam de mãe para filho e assim vai. E agora, para contextualizar tudo que a gente aprendeu hoje sobre essa aula, a gente vai fazer atividade em 2 etapas, que é uma ilustração e uma escrita, que é um pequeno resumo, que vai ser sobre se você já teve alguma marca importante para você, de tristeza ou de alegria, ou se alguém tem alguma marquinha na sua família, colega, você vai ilustrar com desenho e depois vai fazer um pequeno resumo sobre o que é aquela marca, a história dela. E vamos no final todos juntos sentar numa roda e compartilhar com todo mundo sobre a sua ilustração, a sua atividade, tá bom? E assim encerra a minha apresentação.